para finalizarmos o evento, convidamos para mediar a terceira palestra da noite o senhor Fernando Rizero Jaime, professor do curso de Direito, que atuará como mediador. Boa noite a todos. É com demasiada honra que eu recebi a incumbência de apresentar e recepcionar o terceiro palestrante desta noite. E não só pelos valores pessoais que ele possui, mas também pelo reconhecido mérito do labor que ele consecutou nessa urbe de Araguaína. Ele já trabalhou no júri aqui por muitos anos e foi professor da Faculdade Católica Dom Orione. Então, seguindo o currículo, a leitura do currículo dele, é o senhor Rubens Marques Saraiva Martins, mestre em Direito, Políticas Públicas pela UNUCEUB, Centro Universitário de Brasília, pós-graduado, lato sensu, em Direito Público, Constitucional, Administrativo e Tributário, pelo ITOP, graduado em Direito na Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas, Tocantins, em 2005. Atualmente é defensor público de primeira classe, Defensoria Pública do Estado do Tocantins, titular da 2ª Defensoria Pública de Famílias e Sucessões de Araguaína, Tocantins, ex-defensor do Tribunal do Júri de Araguaína por 7 anos, membro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, do biênio de 2016 e 2017, e biênio 2012 e 2013, figurou na lista tríplice para defensor público geral do Estado do Tocantins em 2012, ex-professor de Direito Processual Penal do curso de graduação em Direito na Faculdade Católica Dom Orione, Araguaína, Tocantins, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Administrativo, Penal e Processual Penal, ex-diretor do Núcleo Regional da Defensoria Pública de Araguaína, entre os anos de 2011 e 2012, ex-oficial de Justiça, avaliador no Tribunal de Justiça do Tocantins, entre 2003 e 2005. Então eu convido o mestre Rubens Marques para nos agraciar com a palestra sobre o Tribunal do Júri, propostas à lei anticrime, uma análise crítica. Eu vou falar daqui de baixo. Boa noite. Alegria imensa retornar, satisfação revê-los a todos. Não vou cumprimentar a todos, porque certamente eu queria falar a um por um, revendo amigos e amigas, colegas da Faculdade Católica, onde eu fiz toda a minha carreira acadêmica como professor aqui nessa faculdade, com rápidas passagens em outras instituições, mas basicamente foi aqui que eu comecei. Daniel, te agradecer, muito obrigado pela oportunidade de voltar aqui e falar com todos os alunos e alunas, acadêmicos, colegas. Cumprimentar meus amigos defensores públicos, o faço na pessoa do nosso diretor da escola, Dr. Newton, a nossa escola que está apenas começando, instalada recentemente, a Escola Superior da Defensoria Pública. Eu digo, Newton, que certamente esse é o maior evento que nós estamos participando como instituição escola superior. É esse evento aqui, Daniel, sem sombra de dúvidas. Cumprimentar a minha esposa, a gente retornando agora ao ambiente acadêmico, não onde nós nos conhecemos, lá em Colinas, mas acho que é a primeira vez também que a gente vem num evento desses, primeira vez que ela me acompanha. Muito obrigado, um beijo. Cumprimentar os acadêmicas, principalmente na data de hoje. Vou escolher uma acadêmica para eu cumprimentar, eu vi ela por aqui, não sei se está por aí ainda, Thalia, aprovada na OAB, parabéns, viu? Aprovada na ordem. Em teu nome eu cumprimento todos os alunos e alunas, parabéns, satisfação, estagiária da Defensoria Pública e habilitada para ser advogada. Mandou bem demais.
Bom, gente, eu vou falar com vocês sobre o projeto de lei anticrime. Esse projeto que foi protocolizado em fevereiro no Congresso Nacional. Obrigado. Tá. O projeto de lei que foi protocolizado em fevereiro no Congresso Nacional. E eu coloco ali entre parênteses, entre aspas, perdão, porque a lei anticrime é um projeto. Ela está lá paradinho, mas suscita polêmicas, e o meu objetivo é falar sobre o projeto, não ele como um todo, mas falar sobre os reflexos dele no âmbito do Tribunal do Júri. Certo? O projeto é enorme, quem já teve a oportunidade de ler viu que é bem abrangente, e o meu objetivo é buscar passar para vocês o que eu vejo com a possibilidade de impactar no âmbito do Tribunal do Júri. O projeto de lei é de autoria do atual ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, e objetiva, segundo o projeto, adotar medidas contra a corrupção, crime organizado, crimes praticados com grave violência à pessoa. No caso do Tribunal do Júri, certamente seria essa terceira vertente aqui dos crimes praticados com grave violência à pessoa, sabendo que o Tribunal do Júri tem a competência de julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo eles homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. São essa a competência mínima estabelecida ao Tribunal do Júri no âmbito da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas vamos falar claramente, o que é submetido a júri é homicídio e tentativa de homicídio, no mais das vezes. Estamos aí, eu estou com a carreira inteira praticamente trabalhando no Tribunal do Júri, inclusive no currículo fala que eu estou na Defensoria de Família, não estou mais, estou em Palmas agora, trabalhava com a doutora Renata até recentemente grande abraço, Renato também, grande abraço. Trabalhava na área de família, mas atualmente estou em Palmas, no Tribunal do Júri de Palmas. E assim, na minha vida inteira da carreira jurídica, eu fiz um júri de aborto e um júri de infanticídio. Na minha vida inteira. É homicídio, tentativa de homicídio e os crimes conexos que são julgados pelo Tribunal do Júri. Então, nessa terceira vertente da lei anticrime que a gente vai se fixar. Eu vou falar rapidinho aqui, en passant, bem sobrevoando mesmo, sobre a morfologia do procedimento do júri, para a gente ver aonde que esse projeto pode impactar. Onde que as alterações podem impactar. Esse primeiro quadrinho, gente, obviamente aqui é quando acontece um fato criminoso. Acontecendo um fato que possa ser enquadrado como crime de competência do júri, você tem um inquérito policial, que vai começar as investigações. A gente sabe que o inquérito policial ele não é obrigatório, mas, no mais das vezes, você vai, obviamente, ter o inquérito policial. Praticamente você não vai ter, principalmente em crime de júri, um processo criminal onde não vai ter um inquérito policial previamente. Depois você tem uma defesa escrita, e já adianta a vocês, aqui vai ter alteração no projeto de lei anticrime, vai impactar no inquérito policial. Da defesa escrita, a primeira defesa escrita, que foi robustecida recentemente, onde vai fazer uma defesa, a defesa já vai poder vir e alegar tudo que tiver em defesa, tudo que tiver já vai poder vir aqui, certo? Depois abre vista para o MP denuncia, o juiz recebe ou não e tudo mais, digamos que recebe, você passa para a audiência de instrução, debates e julgamento. O juiz vai ter uma audiência aqui, vai ouvir testemunhas arroladas pela acusação, vai ouvir a vítima, testemunhas de defesa, etc. Vai ter os debates, vai ter julgamento. Então, depois nós vamos ter aqui, o juiz vai tomar uma decisão no entroncamento que a gente chama, que ele tem 4 possibilidades. Ou o juiz absolve, se tiver algum excludente da ilicitude, legítima defesa, estrito cumprimento, estado de necessidade, exercício regular de direito. Ou ele, se ele não absolve, ele tem a possibilidade de desclassificar o crime. Imagine só uma tentativa de homicídio, desclassificada por uma lesão corporal. É uma possibilidade aqui nesse entroncamento. Uma outra possibilidade é o réu ser impronunciado. Impronunciado é aquela decisão sui generis, a única no nosso ordenamento brasileiro, aquela que o réu não é absolvido, não é condenado, mas ele fica, eu costumava dizer aos alunos na sala de aula, ele fica em modo de espera. Ele fica ali stand-by. É igual aquele DVD que a gente guardava lá, ele está sempre com a luzinha ligada. Ele não está nem desligado nem ligado.
Ele está em modo de espera. A impronúncia é basicamente isso. Eu não consigo imaginar uma forma mais didática de explicar a impronúncia. A impronúncia, obviamente, pode ser retomada se tiver novas provas. E a outra decisão, essa é a mais comum, certamente, no âmbito forense, que é a decisão de pronúncia. Essa vai ser impactada pelo projeto do ministro Sérgio Moro, que é a decisão de pronúncia. O que acontece com a pronúncia? Havendo indícios de autoria, indícios suficientes de autoria na redação nova da lei, a materialidade, indícios suficientes de autoria, o réu será remetido para julgamento no tribunal do júri. Essa pronúncia tem alterações importantes no projeto. Então, aqui depois você teria a fase do 422, que é uma fase onde se arrola testemunhas, etc., junta documentos, requer diligências, e no final, o júri propriamente dito, o grande momento da fase do júri, que é o plenário, certo? Então eu trago aqui para a gente tentar se localizar os momentos em que esse projeto vai impactar para valer no tribunal do júri. O primeiro grande impacto se dá no aspecto material, que é uma alteração importante no conceito de legítima defesa. No aspecto material, o projeto traz essa redação, já lançando para vocês, gente, a redação nova. Isso aqui é a redação nova que consta no projeto. O artigo 23 do Código Penal, que prevê as excludentes da ilicitude, ele traria esse parágrafo 2º que diz, olha só, vamos ler junto, o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Isso é novidade no nosso ordenamento. É isso que tem suscitado muita polêmica e isso que a gente pretende comentar com vocês. Mas antes de emitir opinião a respeito, vamos ver que, de fato, isso não é exatamente uma novidade. Não é uma novidade completa, nem mesmo no Brasil. Primeiramente, apontando no direito comparado. Nós temos algo parecido. Nós temos algo parecido na Alemanha. Na Alemanha, fala da possibilidade de aplicação da legítima defesa quando oriunda de perturbação, medo ou susto. Quando o indivíduo matasse oriundo de perturbação, medo ou susto. Repare bem, no Código Penal português a redação é muito parecida. Oriundo de perturbação, medo ou susto não censuráveis. Ou seja, que você não possa reprovar. Isso aqui é legislação vigente. Isso existe hoje em 2 países democráticos. Inclusive, Portugal, atualmente governado por um governo socialista. Certo? Nem mesmo no Brasil é novidade. Nem mesmo no Brasil é novidade. Isso aqui também é legislação vigente. Mas no âmbito militar, isso é legislação vigente. O Código Penal Militar, ele diz que não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Não é novidade, mas isso, obviamente, aplicado ao âmbito militar. Código Penal Militar. Seguindo, no âmbito material, isso já foi tentado no Brasil. Isso já foi tentado no Brasil. Isso não é uma novidade também. Isso já foi, essa iniciativa já existiu no Brasil. Para quem não se recorda, vocês lembram que nós tivemos a iniciativa de um Código Penal em 1969? Em 1969 nós tivemos um Código Penal. Vou explicar o que aconteceu rapidamente. O Código Penal, ele buscou substituir o nosso Código Penal, que vige hoje, que é de 1940. Em 1969 veio esse Código Penal, mas sofreu uma enxurrada de críticas. Em 1969, certamente, vigorava o regime militar, e ele foi bastante criticado. Ele acabou sendo a sua vigência postergada por várias vezes, e acabou que depois esse Código Penal não chegou a entrar em vigência, ele foi revogado por essa lei aqui, de 1978. Olha como o pessoal ficou empurrando com a barriga, olha só. 1969 até 1978, quando foi revogada efetivamente a lei. Olha o que dizia: o excesso excusável não é punível o excesso quando resulta de excusável medo, surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Gente, todas essas legislações estão dizendo, a gente pode voltar e rever,
basicamente, um texto, com outras palavras, a mesma coisa que diz o texto hoje proposto pelo o projeto de lei anticrime. Então, arrematando, eu queria contextualizar que existe no direito comparado, existe no direito militar brasileiro atual e foi já uma iniciativa tentada por um Código Penal anterior. Mas qual é a consequência disso, Rubens Marques? O que você acha disso? Eu vim aqui para emitir opiniões, gente. Eu vim aqui para emitir opinião. Eu não vim aqui para dizer o que é certo, até porque é um projeto de lei. Eu não tenho jurisprudência do caso, é diferente do professor vir aqui e falar de uma legislação que está vigente. Ó, você tem o STF decidindo assim, você tem o STJ que pensa assim, você tem um livro publicado assim. Nós estamos falando de um projeto de lei. Então, a gente tem que ter coragem de emitir opiniões. Citando Lênio Luiz Streck, ele diz que a doutrina hoje, ela tem que passar, se reencontrar e passar a doutrinar. Porque a doutrina hoje não doutrina. A doutrina hoje, ela compila. Sim, a doutrina tem que voltar à coragem de doutrinar, de efetivamente emitir opiniões. A doutrina, efetivamente, emitir opiniões. Mas vamos lá. No âmbito do tribunal do júri, é comum você ter situações em que a pessoa age com medo, com o ânimo alterado, situações em que a pessoa se vê em risco, que o júri, eu costumo dizer, só traz situações trágicas. Eu costumo dizer para os meus jurados na tribuna, ó, você nunca vai ser convidado aqui para tratar de coisa simples. É alguém que morreu ou quase morreu. É coisa grave. Eu queria rodar um vídeo que está aí no pendrive. A Justiça de Minas Gerais absolveu Gustavo Correia, cunhado da apresentadora Ana Hickman. A Justiça entendeu que ele agiu com legítima defesa quando matou o mandante de fato. Em 2016, no hotel de Belo Horizonte, Rodrigo tinha invadido o quarto da apresentadora e atirado na mulher de Gustavo. A Justiça de Minas Gerais absolveu Gustavo Correia. Rodou. O caso Ana Hickman, alguns de vocês devem ter ouvido falar. Ana Hickman estava no hotel e a pessoa invadiu o quarto dela e em dado momento teve ela ali como refém e ela na iminência de morrer. E o cunhado dela, armado, chegou, a defendeu e o que dizia o Ministério Público é que ele a defendeu, teve o cidadão sob controle e mesmo assim o matou. E ele foi processado por homicídio qualificado, por recurso que dificultou a defesa da vítima, por motivo fútil, e respondeu por esse processo. A notícia ali do Bonner é que ele, de fato, terminou sendo absolvido. Mas repare bem, para você conseguir uma absolvição dessa, no âmbito do tribunal do júri, você tem que sustentar, em situações, você tem que se recorrer de teses que a gente chama de causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Às vezes você menciona uma tese de inexigibilidade de conduta diversa. Já ouviram falar disso? Você sustenta inexigibilidade de conduta diversa. Tivéssemos esse dispositivo vigente, certamente poderia ter uma correspondência legal específica. Um enquadramento na legítima defesa efetivamente do dispositivo legal. Basicamente, se você não tem um dispositivo expresso que a pessoa, ao agir sob o domínio de violenta emoção, susto ou medo, você tem que recorrer a causas supralegais de exclusão da culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa e tudo mais. Então, o que é que eu quero dizer? Esse dispositivo, eu não tenho severas críticas a ele. Eu não tenho. Eu, como defensor público do júri, eu, por diversas vezes, busquei absolver o indivíduo por saber que, no ambiente de uma situação, como diz o direito americano, eu estudava recentemente a jurisprudência do estado de Wisconsin. Eu costumo citar o direito norte-americano, porque o pessoal só costuma citar o direito dos Estados Unidos para citar como eles são rigorosos para punir. Mas às vezes esquecem como eles são rigorosos para garantir direitos. Eles são rigorosíssimos para garantir direitos. Então, olha só, a jurisprudência diz que num contexto de possível legítima defesa, você tem que chegar e dizer: é inevitável, às vezes, a perda de vidas. Inevitável a perda de vidas. Isso eu demorei para aprender. Na tribuna eu demorei para aprender, confesso, Danilo, que eu demorei para aprender. Às vezes eu chegava para fazer um júri no começo da carreira, o indivíduo tinha matado o outro, e eu ficava escolhendo meias palavras para dizer que o fulano tinha que matar aquela pessoa que estava atacando ele. E às vezes eu dizia, eu me lamentava, falava assim: olha, realmente não foi bacana,
a pessoa morrer e tudo mais. Claro que nunca é bacana ninguém morrer, né, gente? Mas para eu fazer defesa, eu fui perceber que eu tinha que ser mais incisivo. E os americanos costumam dizer que no direito norte-americano, é o ataque à vítima. O verdadeiro ataque à vítima, que acontece no contexto criminal e também em plenário. Ou seja, você tem que ter coragem de dizer que a vítima, naquele momento, não tinha outra saída a não ser a morte dela, em determinadas situações. Então, nesse caso da Ana Hickman, no outro caso que eu estou tentando localizar ali, mas assim, eu vou contar para vocês esse caso. É um caso que foi julgado aqui em Araguaína, saiu aí na mídia, eu vou localizar ele depois ali. 2 rapazes vinham de uma festa e foram abordados por um traficante, de madrugada, por um assalto. E eles reagiram ao assalto. Reagiram de maneira não recomendável, tomaram a arma do cara, sabe-se lá como, tomaram a arma, estavam desarmados e mataram ele à pedrada. Repare bem, 2 vítimas, 2 jovens de 19, 18 anos, mataram o rapaz à pedrada. Mas mataram bem matadinho mesmo. Bem matado mesmo. Esmagaiaram a cabeça dele. Falando o português claro. Esmagaiaram a cabeça, Nilton. Usando a palavra que foi usada lá na tribuna. E o Ministério Público, obviamente, denunciou por homicídio qualificado pelo excesso. E, obviamente, a tese que eu sustentei no caso, na época, foi que eles estavam com a perturbação de sentido, emocionada, a pessoa se defende, e ele não consegue decidir se a pessoa está efetivamente morta. É claro que eu vou matar até certeza que ele morreu. Então, isso às vezes acontece. Eu tinha pudor de dizer isso na tribuna. Às vezes, inclusive, muitas pessoas às vezes se sentem ofendidas. E eu fui aprender devagarinho que eu não poderia ter esse pudor sob pena de malbaratar a defesa de alguém que precisa. E eu aprendi isso a duras penas. Às vezes fazendo um júri que eu poderia, talvez, isso no campo do talvez, ter conseguido uma absolvição, e às vezes eu não consegui, porque fiquei cheio de dedos. Então, às vezes é preciso dizer, a pessoa que vem para se defender, ele não vai fazer conta. Não vai. Ele não vai dar uma pedrada, no caso desses rapazes, e saber, não, se ele morreu, eu não vou dar mais um. Ele vai dar conta se for preciso. Então, assim, eu não tenho maiores críticas para esse dispositivo do ministro Sérgio Moro. Eu acho que é a positivação de algo que você busca num contexto diferentemente, mas no maior das vezes você vai para a luta em plenário. Mas eu vou voltar a esse dispositivo, porque, assim, eu acho que esse dispositivo, por ele ser tão defensável a existência dele, não foi por acaso que ele veio na norma. Porque logo adiante, no projeto, você tem o artigo 25. No projeto, é isso aqui, o artigo 25. E aqui sim começam as grandes críticas ao projeto. Porque no artigo 23, que é aquele que eu li, ele traz as excludentes da ilicitude, e o 25 é que vai tratar da legítima defesa especificamente. Olha só o que vai dizer, isso aqui é o texto novo do projeto, já é outra coisa. Observados os requisitos do CAPT, considera-se em legítima defesa. Ele está ampliando a explicação do que é legítima defesa. Considera-se. Quando ele fala, gente, observados os requisitos do CAPT, o que é? O CAPT é a legítima defesa que nós temos hoje. Ou seja, se a pessoa está em legítima defesa, observados os requisitos do CAPT, considerem legítima defesa. Aí ele acrescenta. Antes de ler o 1 e o 2, pergunte-se para você mesmo, se tem que observar o CAPT, por que acrescentar isso aqui? É a pergunta que eu não consegui me responder ainda. Se tem que observar o CAPT, que é agir moderadamente, com os meios necessários, após agressão iminente, atual ou iminente, injusta agressão atual ou iminente. Então, o agente policial, agora aqui tratando efetivamente, ele traz uma situação específica para o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado, ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Então, é uma situação de legítima defesa específica para policiais e agentes de segurança. E aqui, essas palavras, previne, ou seja, ele não precisa agir em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem.
você dá a permissão para que o policial ou agente de segurança ele haja previamente. E aí é onde nós temos ouvido as críticas, que é a licença para matar, é a permissão para agir previamente em situações quando a pessoa está, às vezes, ali com a situação, como é que se chama? Atitude suspeita, que até hoje eu não descobri o que é atitude suspeita, mesmo depois dos meus 5 anos de policial militar. A atitude suspeita é aquilo que eu considero suspeito. Vamos falar a verdade, a atitude suspeita é o que eu considero suspeito. Mas vamos lá. O outro inciso, o agente policial de segurança pública que previne a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, esse é, a meu ver, o grande risco da ampliação do conceito de legítima defesa. Porque se você disser, mas Rubens Marques, então o policial tem que esperar ele ser atirado para agir? Claro que não, o caput já permite ele agir em legítima defesa assim. Eu fui instrutor de várias turmas de policiais. Uma das primeiras perguntas que os alunos policiais me falavam: professor, eu tenho proteção se eu precisar atirar em alguém? Sim, você age em legítima defesa se precisar. Primeira coisa, como ex-policial que fui, uma das primeiras lições que eu recebi: você, para levar a segurança, você tem que estar em segurança. Você morto não interessa para a segurança. Você é um policial morto, não interessa para a segurança. Você é um 0 de segurança se você morreu. Então os superiores nos falavam: preserve a sua vida em primeiro lugar. Então você tem a legítima defesa a teu favor. Essa ampliação aqui, confesso que eu tenho medo dela, sim, porque ela leva a conclusões ampliativas de possibilidade de agir a situações em que o policial possa agir em excesso, em situação previamente que ele imaginou o risco, e ser contemplado pela legítima defesa. Isso aqui, o risco é claro, e nós podemos citar várias situações. Eu separei ali algumas, eu vou já ajudar o pessoal ali. Situações em que a polícia atirou em pessoa que estava com um taco de sinuca, indo disputar um campeonato, confundido com um fuzil, com um taco de sinuca. Um taco de sinuca você pega, ele é grande, coloca numa caixa, e a pessoa colhido morto. Colhido com um guarda-chuva, confundido com um fuzil. Recentemente, um professor de jiu-jitsu morto, confundido com outro policial, com outro criminoso, por descrição física parecida. E aí sim, o vídeo do governador pode rodar, aquele que eu falei que não era ele, mas agora sim, aquele do helicóptero. Esse é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Olá pessoal, estamos começando hoje, aqui em Angra dos Reis, a pedido do prefeito Fernando Jordão, uma operação. Começando com a CORE, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para acabar de vez com essa bandidagem que está aterrorizando a nossa cidade maravilhosa de Angra dos Reis. Fernando Jordão, aqui em pessoal, o pessoal da CORE, vamos começar hoje. Hoje nós vamos começar a operação. Acabou a bagunça. Vamos colocar a ordem na casa. Vamos embora. Iniciando hoje uma operação aqui em Angra dos Reis, com a CORE. Trouxe aqui nosso pessoal, o delegado Baruque, o delegado Marcos Vinícius, o prefeito Jordão. Vamos botar a vida bandidagem em Angra dos Reis. Bom, não é um sargento da polícia, não é um tenente, não é um delegado, isso é o governador, pessoal. Isso é o governador do estado, dentro do helicóptero, atirando na população. É o governador do estado. Depois disso daí, nós tivemos, logo, poucos dias depois, 8 pessoas mortas de disparos de fuzis pela polícia em helicóptero. E tem uma imagem que é bem emblemática, pode voltar ao arquivo da palestra, pessoal. Não vou precisar mais de vídeo agora, o arquivo da palestra. Tem uma imagem que veio depois dessa operação do governador. Eu confesso para vocês que eu fiquei, quando eu vi essa imagem, eu fiquei assim, é a demonstração de impotência. Isso aqui é uma escola, numa comunidade, eles colocaram isso aqui no teto, porque eles foram atingidos escolas, casas de oração, esses disparos de fuzil atingiu ali tudo. E certamente, tranquilamente, aquela ação do governador encaixa aqui tranquilamente. Tranquilamente.
O agente policial de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, porque diz o seguinte, na favela qualquer risco ali é permanentemente. Nós estamos em guerra permanente, o discurso é esse. Previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. O governador, no discurso dele, disse que ia acabar com tudo ali agora, naquele dia. Então, assim, o risco é grande, sim. E eu falei, eu fui tratar disso na faculdade lá em Paraíso, semana passada, e eu sei que é arriscado falar disso, porque o viés ideológico certamente está aí na cabeça de vocês nesse momento. Certamente, sem dúvida. É um projeto de lei, ele tem o conteúdo político. Ele tem um conteúdo político. Eu tento mostrar para vocês aqui, com a visão de quem atua há muito tempo com legítima defesa. Gente, se me entregar para eu fazer uma defesa com esse inciso primeiro aqui, Danilo, é praticamente qualquer coisa, não é? É praticamente qualquer coisa. Eu faço uma defesa aqui de qualquer coisa. De qualquer coisa. Se vai dar certo ou não, não estou dizendo que eu vou conseguir. Viu, Pavani? Não estou dizendo que eu vou conseguir. Não vou ser presunçoso a tal ponto. Mas se me entregar o governador e aquele pessoal todo ali, e ele tiver matado um monte de gente ali e disser, dá para fazer a defesa, dizer ilegítima defesa? Dá. Dá para fazer sim. Então, esse dispositivo aqui eu tenho críticas severas e eu acho que é um risco, é uma porta aberta sim para mortes indiscriminadas. Então, seguindo adiante, caminhando porque eu tenho que correr porque é bastante coisa. O outro dispositivo impacta no inquérito policial. Impacta no inquérito policial, claramente no inquérito policial. E eu sabia que seria mediado por um delegado de polícia, que eu conheço, esqueci até de cumprimentar o senhor, cumprimento do Dr. Fernando Risério. Não o conhecia pessoalmente, mas conheço o trabalho já de inquéritos policiais, que eu peguei relatados e tudo, e depois sabendo que se tornou professor da Faculdade Católica, não fomos contemporâneos. Então eu peço licença para criticar esse dispositivo que confere uma certa discricionariedade aos delegados de polícia. Esse dispositivo, criticar ele em que aspecto? Vamos primeiro entender do que se trata. É uma discricionariedade para os delegados de polícia alterando o artigo 309 do CPP. Se a autoridade policial verificar, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, que o agente manifestamente praticou o fato nas condições constantes, no inciso 1 a 3 do caput do artigo 23, são as excludências da ilicitude, isso aqui, poderá, fundamentadamente, deixar de efetuar a prisão, sem prejuízo da investigação cabível, registrando, em termos de compromisso e obrigatoriedade de comparecimento, a todos os atos processuais sob pena de revelia e prisão. O que acontece? O que quer dizer esse dispositivo? O delegado chegou, um caso criminal a ele, e ele pode verificar se está presente uma das excludentes da ilicitude. E ele pode deixar de prender. Por exemplo, dizendo, fulano de tal agiu em legítima defesa. Não vou prender. Não vou prender. Vou fazer aqui o procedimento, vou passar para a justiça, vai ter processo e tudo mais, mas não vou efetuar a prisão. É essa a permissão. Veja, robustecendo a discricionariedade, a análise jurídica do delegado de polícia e robustecendo por completo o inquérito policial, conferindo mais juridicidade ao inquérito policial. Aí você se pergunta, mas Bismarck, mas como que tu é contra disso? Por que isso pode ser ruim para o próprio réu, para o direito de defesa? Por que isso pode ser ruim? Eu lhes digo, eu tenho acompanhado com preocupação esse movimento de juridicização do inquérito policial. Tem colegas meus, inclusive, que discordam, que acham que é bacana. Mas vamos dizer o seguinte, não existe duas saídas, gente. Quando você estuda processo penal, você sabe, você tem uma fase pré-processual de inquérito, a fase policial, famosa, eu prefiro chamar de fase pré-processual, e a fase processual. Quanto mais você confere força e juridicidade à fase policial, à fase pré-processual, mais você enfraquece a fase processual efetivamente. Quem atua na lide forense criminal percebe quantas às vezes você não vê o promotor de justiça, às vezes o juiz querendo apenas confirmar aquilo que foi feito no inquérito. Eu tive um arranca-rabo esses dias ali em Axixá, que o promotor queria que um velhinho de 75 anos confirmasse, o dono do bar, que viu o crime. Porque no inquérito policial ele teria dito que viu, o dono do bar. E ele na audiência dizendo, doutor, eu não vi, eu fechei meu boteco na hora que eu vi que a confusão ia começar.
Ele usou essa expressão. Na hora que eu vi que a confusão ia começar. Aí o promotor falava assim, mas o senhor viu que ia começar? Ainda eu quero que o senhor me diga o que viu. E o velho falava, não, mas eu não vi. Mas o senhor disse que o senhor viu. Ele estava querendo dizer certamente que ele percebeu que ia ter confusão, ele fechou o boteco. Aí eu tive que dizer para ele, doutor, quem toca boteco sabe. Quando ele disse que viu, ele percebeu por intuição dele. Não, mas ele está mentindo, vou mandar prender agora. Tem que confirmar e tudo mais. Eu falei, pare com isso, você vai prender o velho. O velho começou a se tremer na mesma da hora. Eu falei, rapaz, eu toquei boteco 2 anos, eu sei disso daí. Você conhece, quando tem gente bêbado demais passado, cheira a confusão. O que ele quis dizer foi isso. Não faz sentido. Ou seja, ele queria apenas confirmar o que foi feito no inquérito. Aquilo que ele falava ali na justiça não servia. Então, nesse contexto, o que me preocupa é o discurso criminal que vai se tomar com esse dispositivo. Por quê? Olha só, se o indivíduo não conseguiu a liberdade no âmbito do inquérito policial, se o delegado não soltou ele, se o delegado não permitiu ele responder em liberdade, o promotor de justiça vai dizer o que em plenário do júri? Senhores jurados, por que você acha que esse indivíduo está preso? Ele teve a oportunidade lá, se ele não fosse culpado, o delegado tinha soltado. Você não escuta isso no júri, quando o réu está preso? Você já escuta isso sem existir esse dispositivo. Por que o juiz não soltou? É um discurso de autoridade. E é um discurso de autoridade que não confronta abertamente com o artigo 478, que prevê as nulidades do plenário do júri, e a juizada permite. Então, olha só, o discurso criminal, às vezes, é mais perigoso do que a prova. Eu, no meu gabinete, às vezes, eu tenho a assessoria, e a gente recebe lá um inquérito. Obviamente, eu não vou dizer isso para a família, mas, às vezes, eu olhando o inquérito, eu falo para a minha assessoria, vamos começar a preparar que isso vai para o júri. Porque o discurso criminal, o discurso do processo, às vezes é mais forte do que a prova. O discurso que se toma dentro do processo é mais forte do que a prova. Eu nunca vou dizer isso para um parente, para o réu. Porque citando Delmanto dizia o seguinte, Roberto Delmanto disse que você nunca pode vender ilusões, como defensor criminal. Nunca venda ilusões. Ou seja, nunca prometa aquilo que você não vai conseguir. Mas também não feche as esperanças de ninguém. Você não pode jamais, gente, dizer para a pessoa, você vai ser condenado. Assim, assado. Não com essa taxatividade logo de cara. Você vai trabalhando a pessoa. E eu aprendi isso a duras penas. Quem assistiu a aula comigo, eu contei bastante essa história. Eu aprendi isso a duras penas. Uma vez eu atendi, no começo da carreira, um rapaz que cometeu um dos crimes mais complexos que eu já vi. Que ele fez sequestro, roubo, latrocínio e tudo, e levou a vítima para a Wanderlândia, ficou com ela em cárcere por uns dias, matou caminhoneiro lá no posto, Danilo já sabe qual é. Matou caminhoneiro lá no posto, quando ele foi assaltar o posto, o caminhoneiro estava dormindo, ele matou o caminhoneiro e tudo mais, e ele acabou sendo preso. E a mãe dele veio conversar comigo e perguntou assim, doutor, que dia que meu filho sai? Ela falou desse jeito, que dia que ele sai? Eu falei, não, eu com 1 ano de carreira, barriga verde. Não, ele não vai sair agora, não. Não vai ser dia agora, não. Não, mas que dia? O senhor sabe. O senhor trabalha com isso aí faz tempo. Eu sei que o senhor trabalha faz tempo. Que dia que ele sai? Não, mas vai demorar um pouco. Não, aí eu acho que ele vai ser condenado. Aí, eu acho, né? Aí ela falou assim, mas se ele for condenado, quanto tempo ele vai pegar? Eu digo, não sei. Eu não sei, mas não vamos tratar disso. Não. Mas ela me apertou tanto, que eu peguei e falei, acho que ele vai pegar uns 89 anos. Ela falou, eu não quero saber de você nunca mais, não quero você no processo do meu filho. E de fato não quis, eu tive que sair do processo, ela não quis mais, eu parei de atuar. Ele foi condenado a acho que 74 anos, passei pertinho, no recurso até que caiu um pouco, a doutora Tessa derrubou lá no tribunal, no final ficou 69 anos. Eu dei uma crescida na pena, porque era para depois ver se eu conseguia um pouquinho a menos e dizer, deu certo. Mas nunca diga a pena, gente, não aponte isso não, fuja. Depois disso eu aprendi a fugir. Pode me apertar o tanto que for, eu escorrego, eu não falo. Hoje em dia eu aprendi a escorregar. Eu escorrego, eu não digo que vai ser condenado, não digo a quantidade de pena, por mais que eu tenha na minha cabeça, imagine e erre poucas vezes, mas não digo. Então o risco que eu tenho medo disso aqui é o discurso criminal. O discurso que vai colar no processo. Se ele já tinha chance de se defender lá, por que não se defendeu? E aqui eu faço uma constatação empírica.
de regra, ninguém se defende no inquérito. Infelizmente, doutor, infelizmente ninguém se defende no inquérito. É possível se defender no inquérito? Os delegados estão preparados cada vez mais? Estão, mas infelizmente, principalmente a pobreza, não se defende no inquérito. E aqui eu faço um meia-culpa, institucional inclusive, de que nós, defensores públicos, não atendemos as pessoas no fase do inquérito. Ainda não. Sonhamos com isso? Sonhamos, mas hoje não conseguimos. Então essas pessoas não terão defesa na fase do inquérito, não terão, e se o delegado não soltá-las, é algo que vai robustecer a acusação criminal mais adiante. Então é algo que é mais perigoso, que é algo que é vestido com a roupa de garantia e, na verdade, é um ataque ao direito de defesa. Então aqui eu não me engano, eu como defensor da área do júri, eu vejo o promotor falando isso aqui. É mesmo que está vendo. Se ele não foi solto lá, por quê? É culpado. Então pronto. Mas vamos lá. Outro dispositivo, esse é o mais grave de todos para mim, do projeto, que é o julgamento imediato após a pronúncia. Na morfologia do procedimento, eu mencionei para vocês que a pronúncia é aquele ato que manda o réu para o júri. Pronunciou, vai ser julgado pelo júri. Então vamos lá, o que vai mudar na morfologia do procedimento com o julgamento imediato após a pronúncia? Proferida a decisão de pronúncia e de eventuais embargos de declaração, os atos serão encaminhados ao juiz-presidente do tribunal do júri, independentemente da imposição de outros recursos que não obstarão o julgamento. Ou seja, uma vez pronunciado, você pode fazer o recurso que você quiser, ele vai ser julgado. É isso que está dizendo, dispositivo novo aqui, ó. Certo? Então, qual é o risco disso? O recurso da pronúncia, que é o rese, né? Rese, recurso em sentido estrito, que se presta a outras coisas, mas, basicamente, no júri, a maior potência dele é atacar a pronúncia. Então, você tem um rese. Se alguém foi pronunciado para ir a júri, você vai fazer um rese, um recurso daquilo. Aí o discurso de quem defende isso aqui é: ah, mas no Brasil tem recurso demais no âmbito criminal. Quantos recursos tem para atacar a pronúncia? Um. O rese. Só o rese. É o único recurso existente. O que está dizendo é o seguinte, olha só. Pronunciado, você faz o rese, mas o cara vai para o júri. Para que vai servir o rese? Vamos lá. As críticas. O desvio de finalidade, porque olha só. A demora de julgamento, o argumento utilizado é de dar mais celeridade. Mas será que a demora de um julgamento do júri é decorrente da tramitação dos recursos? Ou é da máquina processual que é demorada? E os julgamentos serão mais céleres? Ou nós teremos condenações mais assodadas, mais apressadas? Acredito eu que são condenações mais apressadas. Não teremos julgamentos mais céleres. E agora, falando do Tocantins, que nós estamos no Tocantins, claro. A legislação processual nossa, ela é de abrangência nacional. Isso foi inaugurado com o Código de Processo Penal atual vigente, que encerrou a época que nós tínhamos legislação processual, uma em cada estado. Essa legislação aqui, gente, é para aplicar no Brasil inteiro. Eu sou crítico do Tribunal de Justiça. Eu sou crítico da Defensoria Pública. Eu sou crítico do Ministério Público. Eu sou crítico das polícias. Eu, como tocantinense, eu critico as instituições. Eu, como professor, eu critico as instituições. Ou seja, criticar é falar mal? Não, é criticar aquilo que está ruim. Acabei de criticar a Defensoria, que nós não atendemos nas delegacias. Eu tenho várias críticas ao Tribunal de Justiça, mas não dá para criticar o Tribunal de Justiça em razão da morosidade do julgamento de um rese no Tocantins. Quem disser isso é porque não conhece. Um rese no Tocantins é julgado em 6 meses, em regra. Então, esse argumento aqui de demora é uma falácia mentirosa. Me desculpe a veemência, mas nós estamos no Tocantins. Você vai ter um rese no Tocantins que é julgado em 6 meses, em média, e você vai dizer que vai acabar com o rese, praticamente, porque vai acabar. Vai cair nisso aqui, ó. É a negação material do rese, que é a perda do objeto. O que é a perda do objeto? Para que serve o rese? Às vezes para o cara não ir a júri, ou para ir a júri, mas ir com a retirada de uma qualificadora, uma desclassificação, uma despronúncia. Mas se ele for a júri, qual a utilidade do recurso? Acabou, perdeu o objeto. E o discurso que talvez se aplique lá em São Paulo, que tem o maior tribunal do planeta Terra, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Vocês sabiam disso? Quando eu falo do TJ São Paulo, é o maior tribunal do planeta Terra.
A gente usa essa expressão que é para deixar bem enfático mesmo. Isso não se aplica para nós, gente. Então não se aplica em vários lugares do Brasil. O discurso é errado, é mentiroso. E também, esse fim do reze, fim para fins práticos, restringe o juízo da revisão das decisões de impronúncia, com base no conhecido indúbio pro societate. Eu coloquei uma interrogação, porque se você me perguntar, Bismarck, isso é o quê? Isso é um artigo de lei? Isso é um princípio? Eu não sei o que é isso aí. Eu não sei. Eu estava lá em Axixá, passei uma semana em Axixá. Ô, semana dura, meu pai do céu. Você ir para o interior fazer um mutirão, com marca atrasada pra caramba, você chega lá com o direito na ponta da língua, querendo fazer as coisas direito. E às vezes tem atropelamento, mas bem, não é o caso. Nós estávamos lá no intervalo da audiência. Depois do almoço, todo mundo ali conversando. E aí o juiz falando assim que a justiça não julga mesmo e tudo, que a gente tem que resolver mais rápido as coisas, né, doutor? Que esses casos aí falou aquele discurso completo de que a bandidagem está tomando de conta de tudo e tudo mais. Que esse caso aqui, por exemplo, tem que ir para o júri, né, doutor? Porque na dúvida aí, indúbio pro societar, né? Aí ele citou o indúbio pro societar. Aí eu ouvindo, a barriga cheia de panelada que eu tinha comido, ali com sono, querendo dormir depois do almoço. Eu falei, doutor, de onde é que vem esse troço? Esse indúbio pro societar? Eu fiz de propósito, claro, né? Meus amigos dizem que às vezes eu gosto de caçar conversa, eu tento lutar contra isso, mas às vezes eu ainda caio na tentação. Eu falei, doutor, de onde é que vem isso? Esse indúbio pro societar? Aí ele parou, ficou um silêncio assim na sala. De onde que vem isso? Eu já me perguntei várias vezes, fui pesquisar. Gente, isso aqui surgiu e foi ficando, simplesmente. Começaram a dizer e ficou. Aí o doutor não sabia dizer, ele falou, doutor, vem do direito romano, você não está vendo não, em latim aí, ó, vem do direito romano. Aí todo mundo vai fazer sua audiência e vamos embora. Mas assim, isso aqui, gente, é uma coisa que surgiu e ficou. O que é? Em dúvida. Na dúvida, manda para o júri. Você tem dúvida, manda para o júri. Lava as mãos e manda para o júri. Eu tenho mais de 11 anos de júri e eu costumo dizer, é a coisa mais fácil do mundo é mandar alguém para o júri. É facílimo. É coisa mais fácil, é inseguro demais. Isso aqui tem tido revisões. Nós temos decisão recente do STJ derrubando o indúbio pro societar. Então, esses argumentos são pobres. Decisão recente do STJ, eu não trouxe ela para vocês, mas eu posso trazer depois. Decisão recente do STJ dizendo que isso aqui não existe. Que não faz sentido falar em indúbio pro societar. Que não existe essa coisa de que na dúvida o cara vai para o júri. É muito perigoso. O júri é perigoso demais. O júri é muito perigoso. Certo? Então, a maior crítica que eu tenho ao projeto, sem dúvida, é praticamente a supressão do reze. Vai acabar com o reze, a utilidade do reze. O único recurso que você tem, que serve não só para não ir a júri, mas para retirar uma qualificadora, para desclassificar, para despronunciar, etc. Sim, agora sim, caminhando para a conclusão, eu não coloquei nos slides, mas a outra alteração é o cumprimento imediato das decisões. Uma vez condenado, já começar a cumprir pena. Não está nos slides, mas você sabe que nós temos aí essa celeuma, que não está resolvida definitiva, porque o STF não parou para julgar de vez, e nem sei que dia vai julgar, porque na Constituição, o que diz é que a pena é cumprida após o trânsito em julgado. Legislação claríssima lá, qualquer pessoa entende. Mas, vocês sabem que o STF deu uma decisão em sede de controle difuso de constitucionalidade, mas decisão plenária, aplicando o cumprimento após julgamento em segunda instância. E nós temos um habeas corpus, que foi relatado pelo ministro Barroso, dizendo que no tribunal do júri, nem segunda instância, é imediato. Então, olha só, você já tem uma situação que é superação do trânsito em julgado, que não foi julgado em definitivo. Você tem uma decisão precária, vamos tratar de maneira lato sensu, a decisão precária, dizendo que se cumpre a partir da segunda instância, e uma iniciativa de se cumprir no júri com apenas um julgamento, sob o argumento de soberania dos vereditos. Gente, é de uma maldade absurda. Você falar, você usar, é aquela história, é o mesmo raciocínio da discricionariedade do delegado.
é usar algo que aparentemente é bacana para fazer algo que não vai ser bacana. Porque você está falando em soberania do veredito. Soberania do veredito aonde, criatura? Aonde? Que você faz júri aqui, você sai sangue para conseguir uma absolvição e os tribunais anulam. Os tribunais anulam. Quem é criminalista aqui sabe. Quem atua no júri sabe. Se você conseguir uma absolvição no júri, não é só aqui no Tocantins, não. A crítica é para o Tocantins, mas para o Brasil quase como um todo. Eu participo de um grupo nacional. Você, para conseguir uma absolvição no júri, você consegue a primeira e se prepare para o segundo júri. E onde está a soberania do veredito aqui? Soberania do veredito só para um lado? Soberania do veredito apenas para condenar? Você tem soberania do veredito, que está na Constituição de fato, mas a soberania do veredito ela é atropelada diariamente pela jurisprudência nacional. Eu não tenho ideia de quantos júris eu já fiz 2 vezes. E eu vou localizar assim, para encerrar, esse caso das algemas quebradas, ele está aqui na... Ele está aqui. É esse caso aqui, se você puder copiar o link e abrir na internet, são essas 2 notícias aí. Será que tem como? Tem não, né? Então tá bom. É o caso dos rapazes lá que eu falo que o rapaz quebrou a cabeça do outro lá, do assaltante. Aqui, ele ia importar aqui no outro contexto da soberania. Sabe por quê? Esse caso aqui, eu fiz ele e eles foram absolvidos. E o Ministério Público recorreu. E o tribunal anulou. O tribunal anulou. O tribunal anulou, desceu, foi julgado de novo. Eu já não estava mais na tribuna do júri aqui, tinha passado para a área da família. A doutora Cristiane fez, e eles foram absolvidos de novo, a segunda vez. E o Ministério Público fez o quê? Recorreu para ter um terceiro julgamento. Um terceiro julgamento. A legislação diz que só pode recorrer 2 vezes para anular em razão contrária à prova dos autos. Mas o promotor achou lá uma nulidade, garimpou lá, dizendo ele que tem uma nulidade, e quer que venha a julgamento de novo. É assim que a gente trata a soberania dos vereditos, para você citar um caso a respeito da defesa. Então, usar o argumento de soberania do veredito para ter julgamento após a primeira instância é um absurdo, a meu ver, é um absurdo. É um absurdo, porque assim, dizer que demora, aí você pega um caso que demorou. Gente, os processos criminais no Tocantins, basicamente, nós estamos no Tocantins, né? Anda tudo rápido. É mentira quem disser que demora. É quem não trabalha na área forense e não conhece. Julgamento do júri lá em Palmas, onde eu estou agora, acontece em janeiro, em setembro, outubro está sendo julgado. Não dá um ano. Aqui em Araguaína, com o doutor Francisco, que, para elogiar, eu cito, é o melhor juiz criminal do júri do Estado, na minha opinião. Já fiz júri aqui com 7 meses de tramitação. Onde é que você vai usar supressão de recursos sob argumento de morosidade processual? Não faz sentido. Tem morosidade em vários lugares? Tem. Mas é caso de congestionamento do funcionamento do próprio organismo judicial. Então, esses argumentos não me convencem. Bom, eu encerro, agradeço sim a oportunidade, acho que até passei da hora, falei demais, mas assim, são opiniões, não vim para convencê-lo, vim para emiti-las, até porque não tem nada definitivo. Parafraseando Lenin Streck, a gente tem sim que emitir opiniões no âmbito jurídico. A gente tem que ter coragem de emitir opiniões. E no âmbito acadêmico mais ainda. Muito obrigado, satisfação rever vocês. Só fazendo algumas considerações, aproveitando a oportunidade de conversarmos com o mestre Rubens Mark, recentemente o STF, um dos desembargadores, o dos ministros, ele citou que o delegado de polícia é o primeiro garantidor da lei e da justiça. E analisando esse projeto, me pareceu que a intenção é fazer um filtro para que quem comete a legítima defesa ou uma situação justificável não seja estigmatizado no processo, porque isso poderia ser melhor um argumento no júri pelo promotor do que a pessoa permanecer presa. Então, essa possibilidade do delegado poderia ser algo útil ao combate da criminalidade. Aí, um dos pontos que eu gostaria de saber a opinião do nosso nobre Dr. Rubens Mark sobre esse aspecto, e também sobre uma possível afronta aos direitos humanos e constitucionalidade desse projeto sobre os recursos, sobre
essa falta de bom senso em alguma utilização, porque está sendo questionada a inconstitucionalidade dele, me parece. E o projeto de reforma, através de leis complementar do Poder Judiciário, gastou mais de 10 anos. Então, me parece que o Poder Executivo está tentando utilizar desse projeto para não ter uma discussão, né? Então, eu gostaria de ser agraciado pelos pontos de vista do senhor. Muito obrigado. Olha só como a abordagem de uma segunda mente, terceira mente, sempre complementa. Eu, obviamente, esqueci de dizer que, assim, em casos de prisões, você tem um filtro importantíssimo que ele precisa ser fortalecido, mas, por um outro lado, ele está sendo atacado, que é a audiência de custódia. Se você tem alguém preso, se você apresenta a pessoa em 24 horas a um juiz, o juiz vai fazer essa análise. Então não é desmerecendo de forma nenhuma a carreira de delegado, mas é certamente porque nós não temos defesa criminal no âmbito do inquérito policial. Vamos partir de uma constatação, então, prática, empírica. A Defensoria não vai fazer isso. E olha que o Tocantins é a Defensoria das mais estruturadas do país. Talvez a gente perca em estrutura para o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, mas nós não vamos conseguir fazer, então nós não vamos ter defesa lá. Não é desconfiar que os delegados não iriam conferir esse direito, mas é pensando que a consecução da justiça é feita dentro de um sistema, você não vai ter defesa criminal no âmbito do inquérito policial, você não vai ter, de fato não vai ter, em face das pessoas que mais precisam. A respeito da supressão de recursos e o atingimento dos direitos humanos, eu não tenho dúvida, doutor, certamente... nesses pontos que eu citei, e o mais grave, sem dúvida, que eu vejo é o rese, é o único remédio que a gente tem para o cara não ir a júri, ou se for, você ponderar ali, às vezes, aquela salada de qualificadoras que o promotor de justiça faz, 3 qualificadoras lá, 4 qualificadoras, igual eu já vi, e um recurso em sentido estrito, às vezes derruba uma qualificadora. Aí você diz, não é nada. Não é nada o quê? Pode ser 1 ano de cadeia, 6 meses, 1 ano... E uma vez eu ouvi a pessoa dizer, você faz um recurso, doutor, para conseguir uma redução de 3 meses de cadeia? Aí eu guardo uma frase do Danilo. O Danilo diz que se faz se for por um dia. Se eu tivesse essa conta, eu faria. Porque quem está na cadeia só sabe dizer o que é a cadeia quem esteve por lá. Então eu tenho que fazer toda a busca do que é possível. E a supressão do rese vai tirar qualquer arma de nós para atacar a decisão de pronúncia. Muito obrigado, mestre Rubens Marque, pelas colaborações. Tenho certeza que os alunos apreciaram pela miscelânea de direito constitucional, direito processual e direitos humanos. Temos uma lembrança para o senhor aqui, pela gratidão da palestra. E obrigado pelo comparecimento. Professor Rubens Marque, foi um prazer tê-lo na casa novamente. Muito obrigada. Com certeza, esse evento não seria o sucesso que é sem a presença de todos vocês. Muito obrigada pelo comparecimento de cada um. Uma boa noite e até o ano que vem, com certeza.